Fala galera, continuando nossos estudos sobre progressão geométrica, nessa aula vamos falar sobre a fórmula do termo geral da PG. Lembrando que lá no estudo da progressão aritmética, as PAs, nós também tivemos o estudo da fórmula do termo geral da PA, tá bom? Aqui nós temos o termo geral da progressão geométrica, ou seja, o termo geral da PG. Olha só. Um termo qualquer, termo geral, pessoal, é um termo qualquer dentro de uma sequência numérica. Você tem uma sequência numérica de infinitos termos, né? E o exercício fala para você que essa sequência é uma PG. Aí a fórmula do termo geral é para você encontrar qualquer termo dentro da PG. Eu quero encontrar o termo A20, pela fórmula do termo geral você encontra esse termo A20. Eu quero encontrar o termo A59, então pela fórmula do termo geral você encontra o termo A59 dentro da progressão geométrica, tá? Mas você tem que aplicar os conceitos de progressão geométrica, tá bom? Então, os conceitos de PA, você aplica lá dentro dos estudos da PA. Os conceitos de PG é aqui dentro do estudo da PG. Olha só. Vamos fazer uma análise aqui dos termos de uma progressão geométrica. Lembra que um termo na PG, você multiplica ele pela razão, você tem o quê? Você tem um próximo termo. Pega esse próximo termo, multiplica ele também pela razão. Você vai, tem um termo A1. Vou multiplicar pela razão, eu tenho um termo A2. Agora eu pego o termo A2, multiplico pela razão, eu tenho um termo A3. Pego o termo A3, multiplico pela razão, vou encontrar o termo A4, certo? Agora, se eu fizer o processo inverso, eu tenho o termo A4. Divido pela razão, encontro o termo A3. Pego o termo A3, divido pela razão, encontro o termo A2. E pego o termo A2, divido pela razão, vou encontrar o termo A1. Então, você quer encontrar termos posteriores, multiplica pela razão. Quer encontrar termos anteriores, divide pela razão. Olha só, vamos começar pelo termo A1, tá? Então, tem aqui, o termo A1 é o próprio termo A1, o valor dele, tá? Sempre nós vamos trabalhar aqui com o primeiro termo A1, e variar apenas a razão. Olha só. O termo A1 vai ser o próprio termo A1. O termo A2 é o termo A1 multiplicado pela razão, uma única vez. Tanto é que a razão está aqui, Q elevado a 1, certo? Então, o termo A2 é o termo A1 vezes Q elevado a 1, é a razão elevada a 1. O termo A3 é o termo A1 vezes a razão elevado a 2, tá? Você pode fazer dessa forma se você quiser, entendeu? Você pode pegar o termo A1 e você quer encontrar, por exemplo, o termo A3. Então, você vai fazer assim, pega a razão, multiplica ela vezes ela duas vezes, certo? E agora você multiplica pelo termo A1, certo? É o que aconteceu aqui, Pega a razão, multiplica ela duas vezes e multiplica pelo A1, você encontra o quê? O termo A3. O termo A4 é o termo A1 multiplicado pela razão elevada a 3. Então, posso fazer assim, vou pegar a razão, multiplicar por ela mesma 3 vezes e multiplico pelo termo A1, vou encontrar o termo A4. E assim sucessivamente, Você pode encontrar qualquer termo, tá? Então, olha só, o termo A1, é o quê? É o A1 vezes a razão elevada a 1. O termo A2, O termo A1 é o próprio A1. O termo A2 é o termo A1 multiplicado pela razão elevada a 1. O termo A3 é o termo A1 multiplicado pela razão elevada a 2. O termo A4 é o termo A1 multiplicado pela razão elevada a 3, tá? Então, lembrando que, olha só, o termo A1 é o próprio termo A1. O termo A2 é o A1 multiplicado pela razão menos esse valor aqui, uma vez. 2 menos 1 é 1, tá vendo? Olha só, A1 vezes 3 menos 1 vai dar 2 aqui, tá vendo? A razão elevada a 2. O A4 é o A1 multiplicado pela razão quantas vezes? 4 menos 1. Tá vendo aqui, Aí, um termo qualquer é o quê? O termo A1 multiplicado pela razão o quê? Esse daqui menos 1. Então, se aqui for 5, aqui vai ser 5 menos 1, 4. Então, vai ficar A1 vezes razão elevada a 4, certo? Então, pegou a ideia aí? Olha só. Só que você não precisa, não necessariamente, utilizar apenas o termo A1 aqui, não. Você pode, por exemplo, eu quero encontrar o termo A50. Então, quer dizer que vai ser o termo A1 multiplicado pela razão elevada a 49? Sim, é isso. Mas, e se eu não tiver o termo A1? Vamos supor que eu tenho o termo A10 e quero encontrar o termo A50. Como que isso vai ficar? Olha só. Vamos aqui, eu tenho o termo A10, Se a gente for aplicar essa mesma ideia aqui, eu tenho o termo A10 é o A1 multiplicado pela razão elevada a 9, tá? É o mais comum de ser utilizado. Mas você também pode calcular o termo A10 dessa forma, O termo A10 pode ser o termo A2 multiplicado pela razão 8 vezes. Olha só, 2 mais 8 aqui tem que dar 10, tá vendo? Ou então você pode calcular o termo A10 utilizando o termo A3. Como vai ficar? O termo A10 é o termo A3 multiplicado pela razão elevada a 7, tá vendo? 3 mais 7, 10. Olha só, o termo A10 eu também posso multiplicar, eu posso calcular ele a partir do termo A4.
termo A4 multiplicado por Q elevado a 6, pela razão elevada a 6. 4 mais 6, 10. Tá vendo como que é a ideia aqui da progressão geométrica? Você encontrar um termo qualquer, então significa que eu não preciso ficar preso somente ao termo A1. Não precisa, você pode calcular qualquer termo a partir de qualquer termo, tá? Eu quero calcular o termo A10, mas vamos supor que o exercício me forneceu o termo A4. Então, vou ter que encontrar o termo A1? Não precisa, basta você descobrir a razão. Descobriu a razão, você vai fazer o quê? A4 vezes Q elevado a 6. Mas se você tem um termo A4 e você quer encontrar o termo A10, você tem que saber que você vai pegar a razão e ter que elevar ela a 6, não é a 9, tá? Elevar a 9 quando você tem um termo A1, entendeu? Você pega aqui, ó, o termo aqui, A1, soma com o expoente da razão, tem que dar o quê? O 10 aqui, ó, certo? Então, significa que, olha só, vamos trabalhar aqui o termo A4. Quer dizer que o termo A4 eu posso utilizar então o termo A2 vezes Q elevado a 2. Posso fazer assim se quiser, certo? Então, entendido esse conhecimento, isso é a fórmula da PG, para você encontrar qualquer termo da PG, certo? Vamos para exemplos, né? Para ficar mais prático esse entendimento. Ou seja, vamos resolver isso aqui na prática mesmo. Olha só. Dada a sequência, né, exemplo 1, dada a sequência 2, 6, 18 e 54, determine, letra A, o primeiro termo. Gente, não precisa calcular nada, o primeiro termo já está aqui, ó, o termo A1, vale quanto? 2. Letra B, o segundo termo, também não precisa calcular nada, o segundo termo está aqui, ó, A2 é igual a 6. Depois, letra C, razão. Como que eu calculo a razão? Pega um termo qualquer, divide pelo anterior a ele. Ó, 6 dividido por 2, deu quanto? Ó, 3. Ou então, 18 dividido por 6, 3. Ou então, 54 dividido por 18, 3 também, tá? Como aqui eu sei que essa minha sequência é uma PG, basta eu pegar o único termo e dividir pelo anterior a ele, eu descubro a razão, certo? Letra D, o 12º termo, tá? Olha só, como que eu vou fazer isso aqui? Assim, ó. O termo A12, né? Vai ser o quê? O termo A1 vezes a razão elevada a 11. Ou você pode fazer assim, ó, o termo A2 vezes a razão elevada a 10, certo? Ou você pode fazer o termo A3 vezes a razão elevado a 9, tá? Mas eu vou fazer, né, utilizando o termo A1. Então, quanto que vale o termo A1? 2. Então, A12 é igual a 1, 2, vezes 3 elevado a 11, galera. Eu não vou resolver isso aqui, porque isso aqui vai me dar um valor muito alto, tá? E esse é o problema da PG, porque nós vamos pegar o 3 e levar ele a 11, vai dar um valor muito alto, e depois temos que multiplicar isso por 2, tá? Então, a finalidade aqui é só entender o procedimento da fórmula, nem vou calcular o resultado disso aqui não, vou deixar dessa forma mesmo, tá? E letra E. A letra E, ele quer saber o termo geral. Todas as vezes que uma questão pedir para você qual a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, ela já é dada aqui, ó, é essa, tá? Só que, quando o exercício pede para você encontrar a fórmula do termo geral, você vai apenas colocar o valor do termo A1 e dar razão aqui, ó. Aqui em cima, né, vai ficar N-1 e aqui vai ficar o quê? A N, tá? Então, sempre, fórmula do termo geral, você vai colocar apenas o termo A1 e a razão, tá? Então, tá aqui, ó, olha só, vai ficar assim, ó, a N é igual a 1 vezes Q elevado a menos 1. Então, ó, o A1 vale 2 e a razão vale 3. Então, minha resposta é essa, a N igual a 2 vezes 3 elevado a N menos 1. Por quê? Porque aqui agora basta eu fazer o quê? Qualquer termo dessa minha PG aqui, ó, colocar aqui 5, aqui 5 e vou calcular, tá? Mas como ele pede a fórmula do termo geral, basta você substituir o termo A1 e a razão e deixar dessa forma. Aqui fica N e aqui fica N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral, né? Dessa sequência aqui. Exemplo 2, dada PG 2, 8 e 32, calcule o 8º termo. Então, o que eu preciso dentro da minha fórmula do termo geral? Eu preciso do termo, nesse caso aqui, A1 e razão, né? Ou, então, um termo qualquer é minha razão, né? Nesse caso aqui ele me deu, ó. Sempre é mais fácil você começar pelo termo A1. Por quê pelo termo A1? Porque ele é o menor valor. Nesse caso, ele é o menor valor, então é mais fácil. Por quê? Eu vou multiplicar 2 por alguma coisa. Qual que é mais fácil? Você multiplicar 2 por alguma coisa, ou 8 ou 32? É lógico que é você multiplicar 2, né? Porque é o número menor. Então, eu vou trabalhar com ele, tá? Então, ó, A8 é igual a A1 elevado multiplicado por Q elevado a 7, tá? Então, vai ficar A8 é igual a 1 vale 2. A razão, ó, 8 dividido por 2, tá aqui, a razão vale 4. Então, vai ficar 4 elevado a 7. 4 elevado a 7, gente, dá 16.384. Multiplico por 2, vai dar quanto? A8 igual a 32.768. Correto? Só para vocês terem uma ideia aqui, se esse negócio aqui está correto ou não, essa questão que eu mostrei para vocês aqui, ó, aqui, ó, por exemplo, o 10 pode ser o A4 multiplicado por Q elevado a 6. Vamos fazer assim, ó, vamos pegar o termo A3, tá? Se eu pego o termo A3, a razão vai ter que ser elevada a quanto? A 5.
tá? Então, eu vou fazer para você aqui rapidão. A razão vale 4, né? Então, ó, 4 elevado a 5, galera, é quanto? É 1024. E agora eu multiplico por 32. 1024 multiplicado por 32 vai dar quanto? Dá 32.768. Tá vendo que dá o mesmo resultado, galera? A aplicação é a mesma, tá? Aí, só que tem um detalhe. Se eu pegar o termo A1 aqui, como eu disse para vocês, que é mais fácil multiplicar o 2 por algum número, né? Só que aqui eu vou ter que pegar o 4 e elevar a 7. É mais difícil. Então, talvez você faz o quê? Pega o termo A3 e aqui você pega o 4 e eleva a 5. Talvez seja mais fácil. Não sei, o que você achar melhor aí, tá bom? Mais fácil para você. Exemplo 3, ó, calcule a razão de uma PG em que o termo A1 é 5 e o termo A4 é 135. Quando você tem dois termos, né, de uma PG e pede para você calcular a razão, ou melhor, quando uma questão pede para você calcular a razão, o exercício é obrigado a fornecer para você dois termos. Por quê? Porque a minha fórmula, eu tenho aqui, ó, na minha fórmula do termo geral, eu tenho, ó, A1 e AN. AN é um termo, A1 é o primeiro termo da minha PG. E a N aqui é qualquer termo da minha PG, pode ser o do segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, vigésimo, certo? Então, a N é qualquer termo, e aqui é o A1, e aqui é a minha razão, certo? Então, vamos lá. Quando uma questão pedir para você calcular a razão, certo? O exercício é obrigado a fornecer para você dois termos. Então, aqui eu tenho o termo A1, que vale 5, e o termo A4 vale 135. Quantos termos essa minha PG tem? A1, A2, A3, A4. Então tá aqui, ó, vai do A1 ao A4, ou seja, tem 4 termos, né? Então, o meu A1 é 5, o meu A4 é 135. O que é que o exercício quer que calcula? A razão. Então, vai ficar, ó, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, ó, quem vai ser o termo lá da frente? O A4. É igual ao termo A1 vezes, ó, 4, não é? Aqui não é o A1, então quer dizer que a minha razão vai ter que ser elevada a 3, tá? Então, o A1 tem que ser multiplicar pela razão elevada a alguma coisa. Quanto? 1 mais quanto que vai dar 4? Q elevado a 3, que vai dar 4, tá? Então vai ficar, ó, o A4 é 135, o A1 é 5, então vai ficar vezes Q elevado a 3. Esse 5 está multiplicando o Q elevado a 3, então eu posso passar ele para o outro lado dividindo, vai ficar 135 dividido por 5, igual a Q elevado a 3. 135 dividido por 5, gente, é 27, tá? Então, eu posso pegar esse 3 aqui e jogar para o outro lado agora, para isolar o Q. Ele vai virar o quê? Raiz cúbica, tá? Não raiz quadrada, porque é 3, tá? Então, eu inverti os lados aqui, ficou assim, ó. Raiz cúbica de 27 não é igual a Q, então Q é igual a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27, gente, é 3, tá? Ó, raiz cúbica de 27 é igual a 3, tá? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Portanto, a razão vale 3. Próximo exemplo aqui, ó. Exemplo 4, pessoal, ó, em uma PG crescente, então ele está falando para você que a PG é crescente, tá? Ou seja, a minha razão vai ter que ser um valor positivo, tá? Ó, em uma PG crescente, o quarto termo é 7, enquanto que o oitavo termo é 567. Determine o sétimo termo dessa PG. Olha só, o termo A8, gente, eu posso calcular assim, ó, A1 vezes Q elevado a 7. O termo A4 eu posso calcular por A1 vezes Q elevado a 3. Ele me deu quem? Ele me deu o quarto termo, certo? E me deu também o oitavo termo. E quer que eu calcule o termo A7. Então, olha só, eu vou fazer, ó, A8, né? Eu vou substituir. O A8 aqui, ó, é quanto? É 567, tá aqui. Igual a 1 vezes Q elevado a 7. Pronto, montei aqui, ó, né, uma equaçãozinha, tá? Agora eu vou montar minha outra equaçãozinha aqui. Ó, o A4 vale quanto? 7 vezes o A1 e vai ficar Q elevado a 3, tá? Porque tem que ser, ó, 1 mais 3 tem que dar 4 e 1 mais 7 aqui tem que dar 8. Então ficou assim, ó, eu tenho duas equaçõezinhas relacionadas à mesma questão, à mesma razão. Essas duas aqui, elas estão relacionadas à mesma razão. Se elas estão relacionadas à mesma razão que eu quero calcular, eu posso utilizar o quê? Um sistema. Certo? Um sistema, tá? Onde aqui poderia ser, por exemplo, ó, esse aqui, A1 está representando o X e o Q está representando o Y. Lembram os sistemas de duas equaçõezinhas? Nós temos X e Y. Posso usar o método da adição, posso usar o método da substituição. Lembra disso? Só que nesse caso aqui, eu posso fazer assim, ó. Olha só, eu posso dividir. Olha, tá vendo aqui, ó, A1 vezes Q elevado a 7, porque eu tenho expoente, tá? Então, eu vou dividir, ó. 567 dividido por 7 vai dar 81. Igual A1 dividido por A1 vai se cortar, vai se cancelar. Q elevado a 7 dividido por Q elevado a 3 é a divisão de potências. Mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Vai dar quanto? Vai dar Q elevado a 4. E os dois A1 aqui se corta, se cancela. Então ficou o quê? 81 é igual a Q elevado a 4. Então eu vou pegar o 4, passo para o outro lado, vai virar o quê? Uma raiz quarta de 81. Então tenho Q é igual a raiz quarta de 81, certo? Aqui eu posso pegar o 81, pessoal, e fatorar ele, tá? Eu pego o 81 e fatoro ele. O 81 é o 3 elevado
no caso o 81, é a mesma coisa que 3 elevado a 4, certo? Então eu pego o 81 e fatoro ele, por quê? Porque tem uma raiz quarta, né? Ou então eu resolvo essa minha raiz quarta aqui, certo? Ou então eu vou fatorar o 81, vai dar 3 elevado a 4, corta o 3 aqui com 3 aqui, ó, melhor, corta o 4, né? 3 elevado a 4, corta o 4 do expoente com 4 aqui, o 3 sai da raiz, mas como eu estava dentro da raiz, eu vou encontrar o que, ó? Dois valores para 3, o que? Positivo e negativo, galera, dois valores, tá? Ou então faça a raiz quarta de 81, que vai dar quanto? 3, raiz quarta de 81 é 3, como está dentro da raiz, eu vou obter dois resultados, um positivo e um negativo, né? Só que ele fala aqui, ele quer saber o que? Em uma PG crescente, tá, galera? Se é uma PG crescente, então vou pegar o que? O valor que torna a PG crescente. Qual que é? O mais 3, tá? Por quê? Porque quando você tem a razão negativa, eu tenho a PG o que? Alternante, né? Então vou pegar o que? O resultado do que igual a mais 3. Agora eu jogo na minha fórmula aqui, ó. Olha só, vou calcular agora o meu termo A7 e vou pegar o termo A4. Então vai ficar A7 é igual a A4 que multiplica aqui elevado a 3. Então vai ficar A7 é igual a 4. O 4 ele falou aqui que vale 7, né? Tá aqui. E a razão é 3, vai ficar 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 27. 7 vezes 27 vai dar quanto? 189. Então, encontrei o termo A7, tá? A partir desses valores que foi me fornecido aqui. Agora eu vou resolver para vocês uma questão de vestibular, pessoal, ó, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Olha só, na progressão geométrica, essa progressão aqui, ó, o 10, depois 2 sobre 5, depois 2 sobre 25, tá vendo? Eu peguei o 10 e dividi por 5. Ou melhor, 10 dividido por 5, deu quanto? 2. Agora eu pego 2 e divido por 5, dá quanto? 2 sobre 5. Pego 2 sobre 5 dividido por 5, vai dar quanto? 2 sobre 25, tá vendo? Que está sendo dividido por 5 aqui, na verdade. Está sendo dividido, não, está sendo multiplicado, né? Está dividindo. Se eu dividir por 2, eu estou encontrando os termos da frente. Ou seja, na verdade eu vou ter que multiplicar por um número para encontrar o termo da frente. Eu tenho que fazer isso. Quanto que vale a minha razão? É isso aqui, ó. O termo da frente menos anterior, ó. 2 dividido por 10, né, vai dar quanto? 2 sobre 10. Simplificando, vai dar quanto? 1 sobre 5. Eu pego o 10 e multiplico por 1 sobre 5, vai dar 2. Pego 2 e multiplico por 1 sobre 5, vai dar quanto? 2 sobre 5. Pego 2 sobre 5 e multiplico por 1 sobre 5, vai dar quanto? 2 sobre 25. Agora, se eu fizer o processo contrário, pegar o 2 e dividir por 1 sobre 5, vai dar quanto? Vai dar 10, tá? Agora, qual é a posição do termo, né, do termo 2 sobre 625? Né? Aqui ele me deu um termo lá na frente, ele falou que ele vale 2 dividido por 625. Ó, o termo A1 vale 10, o termo A2 vale quanto? O termo A2 vale 2, o termo A3 vale quanto? 2 sobre 5, o termo A4 vale quanto? 2 sobre 25. E um termo lá na frente, o valor dele é quanto? 2 sobre 625. Que termo é esse? Não sei. Então vou descobrir o que? O Nzinho. O AN, o termo lá na frente, o AN. Ele está lá na frente, tá? Eu quero descobrir a posição dele. Ele é o AN, lá na frente. Mas que posição que ele se encontra? Não sei. A posição dele é N, tá? Então, nesse caso, eu vou calcular quem? O N, tá? Então, calculo o N, tá? Quando ele fala para você calcular um termo, né? Por exemplo, calcula o termo A5, você vai calcular o termo A5. Agora, você tem um termo lá na frente, que posição que ele ocupa? Não sei, você vai calcular o quê? O N, a posição dele. N representa a posição que ele ocupa, tá? Então, temos a forma do termo geral aqui, ó, a N é igual a 1, que multiplica a razão elevado a N menos 1, então vai ficar. O termo lá na frente, eu vou chamar ele de AN, que é o termo lá na frente, 2 sobre 625. Que termo, a posição que ele ocupa? Não sei. Vamos descobrir agora, tá? Agora, eu vou pegar o termo A1, que é 10 vezes a razão, que é 1 sobre 5, elevado a esse termo, não sei a posição dele, menos 1. Então vai ficar N menos 1. Então, quando você vai calcular o termo, você vai utilizar aqui o N menos 1. Olha só, galera, um detalhe. Tá vendo que apareceu uma letra lá no expoente? Apareceu letra no expoente, ou seja, incógnita no expoente. O que a gente vai ter que trabalhar aqui, possivelmente? Exponencial, certo? Equação exponencial. Vamos ter que trabalhar a equação exponencial aqui. Por quê? Porque nós temos o que? Letra lá no expoente. Tá vendo? Então aprendemos o conceito lá atrás de equação exponencial. Estamos utilizando aqui, ó, da PG. Certo? Por isso que nós estudamos PA lá no primeiro bimestre. Tá? E agora nós estamos estudando PG aqui no quarto bimestre. Por quê? Porque a gente precisaria do conceito de
equação exponencial para a gente resolver essa questão, senão vocês não iam saber resolver essa questão, porque olha só, apareceu a letra lá no expoente, então com certeza eu vou ter que utilizar o que? Equação exponencial. Então vamos trabalhar aqui uma forma aqui para a gente calcular o n, ou seja, colocar as bases iguais para a gente cortar, né? Então olha só, eu vou pegar esse 10 aqui, que está multiplicando, tá? Passa ele para cá dividindo, para deixar isso aqui, esse 1, que é 1 sobre 5 elevado a n menos 1 isolado, tá? Só que quando eu passo o 10 dividindo, se tiver um termo lá embaixo, ele vai ter que multiplicar por ele, entendeu? Ó, o 10 passa dividindo 2, só que tem um 25 aqui, ele multiplica ele, tá? Então, ó, ele está multiplicando aqui, não tá? Quando eu passo ele para cá, ele divide quem está lá, mas se eu tiver lá embaixo, ele fica multiplicando do mesmo jeito, tá? Então, fica 625 vezes, aqui, ó, deixa eu ver aqui, eu simplifiquei o 2 com 10, tá? 2 com 10 aqui, dividido 2, porque embaixo está multiplicando, 2 dividido por 2 dá 1, e 10 dividido por 2 dá 5, então ficou 1 em cima e o 5 aqui multiplicando 625, certinho? Então, ó, 625, pessoal, se eu fatorar ele, vai dar 5 elevado a 4, né? Eu estou bolando um jeito aqui, né, para me encontrar 1 sobre 5 também, tá? Então tem aqui, ó, 5 elevado a 4. E aqui eu tenho 5, o 5 é elevado a 1, então eu vou resolver essa multiplicação de potências. 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 1 vai dar quanto? Vai dar, conserva a base 5 e somos expoentes, então vai ficar o quê? Vai ficar 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 1, vai ficar 5 elevado a 5. Se eu pegar os dois aqui, ó, 1 sobre 5, a fração 1 sobre 5 e elevar a 5, vai ficar como? Ó, 1 elevado a 5 e 5 elevado a 5. Vai me dar o mesmo resultado. Então, posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque 1 elevado a 5 é 1 aqui. E 5 elevado a 5 é o 5 elevado a 5 aqui embaixo. Então, pronto. Eu escrevo dessa forma porque eu vou ter o que agora? As minhas bases iguais. Agora, eu corto a minha base aqui com a base aqui. Sobra o quê? 5 igual a n menos 1. Passo 1 para o outro lado e vai o quê? Positivo. Então, vai ficar 5 mais 1 é igual a n. Portanto, n é igual a 6. Ou seja, a posição que esse meu termo aqui ocupa é qual? A posição 6, ele é o meu termo A6, galera. Se você for dividindo aqui, ó, multiplicando, ó, 2 sobre 25 vezes 1 sobre 5, você vai achar quem? O quinto termo. Você multiplica de novo por 1 sobre 5, você vai achar quem? O sexto termo. Que valor que você vai encontrar? Esse daqui, ó, 2 sobre 625. Certo, galera? Essa foi a nossa aula, tá? Sobre fórmula do termo geral de uma PG. Certo? Então, fico por aqui e fui!